Boa noite a todos, graça e paz. Vamos abrir a Sagrada Escritura que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 5. E eu convido aqueles que acharam e encontraram o texto se colocarem de pé nessa hora, em referência à palavra do nosso Deus, que nos diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Amém. Queridos, essa noite nós vamos dar continuidade à nossa série bíblica sobre os atributos de Deus. E ao iniciar esse sermão, irmãos, eu quero confessar aqui à igreja que essa série de ensinos que tem sido trago às nossas vidas, a mim particularmente tem muito impactado. Porque, meus irmãos, a cada sermão, a cada estudo que tem sido trago sobre os atributos de Deus, mais nós temos conhecido sobre a essência de Deus. Quem de fato Deus é. Meus irmãos, e à medida que nós vamos aprendendo a essência de Deus, os seus atributos, meus irmãos, eu confesso, irmãos, que há muito tempo da minha vida cristã, eu tive um entendimento distorcido de quem de fato era Deus e é Deus. Porque, meus irmãos, não tivemos a possibilidade e privilégio de ter um ensino tão rico, tão maravilhoso, tão glorioso acerca dos atributos que pertencem somente a Deus. E isso, meus irmãos, muda a nossa relação com Deus. Porque quando conhecemos de fato quem Deus é, a sua essência, isso muda o modo que nos relacionamos com Ele. Porque de fato, quando conhecemos Ele, quando entendemos as suas características, os seus atributos, de fato, irmãos, a nossa relação com Deus muda, e muda para melhor, porque nós aprendemos a valorizá-lo, engrandecê-lo e glorificá-lo para todos sempre. Meus irmãos, e a passagem que lemos aqui, vemos aqui o relato de um servo de Deus, de um grande servo de Deus na palavra, que foi Moisés, acerca do atributo de Deus que nós vamos tratar aqui nessa noite, que é a misericórdia de Deus. E nesse exato momento aqui da palavra, irmãos, no capítulo 34 de Êxodo, Moisés, ele havia sido levado ao Monte Sinai, em oração e súplica. Deus ali naquele monte revelou a Moisés os mandamentos, a lei, deixou a Moisés princípios daquilo que Deus ordenara a ele, daquilo que Deus queria fazer na vida de Moisés e do povo de Israel.
Mas a Bíblia relata que o povo se corrompeu, o povo abandonou aquilo que era os preceitos de Deus, e a Bíblia fala que as tábuas da lei que Moisés havia na mão ali, as primeiras tábuas, quando Moisés desceu do monte, quando ele chegou ali e viu que o povo tinha se corrompido, em pecado, estava desobedecendo às ordens de Deus, a Bíblia relata que Moisés deixou aquelas tábuas cair no chão. E aquelas primeiras tábuas quebraram. Só que a Bíblia fala que Moisés continuou a orar a Deus, continuou a buscá-lo, a sua misericórdia, tanto em favor da vida dele, quanto em favor do povo de Israel. Aí chegamos no capítulo 34. Aonde lemos aqui, meus irmãos, a partir do versículo 5, que Moisés ali, envolvido da graça de Deus, da sua misericórdia, ali a palavra fala que, tendo o Senhor descido na nuvem, esteve junto de Moisés. Junto dele aqui, esse dele é Moisés. Aonde ali, meus irmãos, havia comunhão, havia ali a graça do Senhor repousando sobre Moisés. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, no versículo 6, que Moisés ele começa a expressar a Deus aquilo que ele entendia sobre Deus. Foi o que eu disse aqui no início do sermão. Aquilo que eu particularmente tenho sentido ao aprender mais sobre os atributos de Deus. Porque, irmãos, os atributos de Deus é um assunto inesgotável. Nós estamos trazendo essa exposição bíblica nos últimos meses. Isso tem acrescentado a nossa vida, mas eu quero dizer para a igreja, este ensino ele vai acrescentar muito mais para nós à medida que entendemos os atributos de Deus. Moisés, meus irmãos, aqui nesse texto é um exemplo daquele que conheceu Deus, que conheceu a essência de Deus. E aqui, meus irmãos, no versículo 6, ele começa a proclamar, dizendo, clamando diante do Senhor, 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 Deus compassivo, clemente e longânimo. E aqui há um detalhe específico aqui, irmãos. Ele diz aqui, grande em misericórdia. Meus irmãos, o primeiro detalhe que eu quero aplicar com a igreja aqui nessa noite, que quando falamos de misericórdia de Deus, nós temos que entender, é grande, é infinita, é inesgotável, porque Moisés aqui ele testemunhou que com o pecado que corrompeu o povo e tudo aquilo que acontecer até naquele momento, o povo merecia condenação. O povo merecia realmente justiça de Deus, não misericórdia. Por isso que ele declarou aqui que o Senhor era grande em misericórdia. Aí ele continua dizendo no versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Sabe o que significa isso, irmão? Sabe o que Moisés quis dizer aqui? Que as misericórdias do Senhor atravessaram gerações e gerações, e através dessa palavra nessa noite, está sendo manifesta nas nossas vidas e nesse culto aqui nessa noite. É isso que Moisés está querendo dizer aqui, irmão. E ele encerra aqui, no versículo 8, dizendo o seguinte, e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou a Deus. Eu quero dizer para os irmãos, nós vamos discorrer durante todo esse sermão aqui nessa noite, aspectos da misericórdia de Deus. O que de fato é a misericórdia? O que de fato é ter os benefícios da misericórdia de Deus? O que é de fato as misericórdias de Deus que repousam sobre todos os homens, sobre a humanidade, sobre os crentes e descrentes, os incrédulos? Porque nós vamos aprender aqui nessa noite que a misericórdia do Senhor, ela é para todos. Só que há que tipos de misericórdia?
e que nós vamos aprender aqui junto nessa noite. Mas o objetivo, meu irmão, já quero começar aqui essa mensagem dizendo o seguinte, e essa passagem ela é um ensino para nós do que Moisés fez. Quando ele entendeu o atributo de Deus, da sua misericórdia, ele imediatamente se curvou e adorou a Deus. E que nessa noite cada um que aqui entrou, ao escutar esse sermão, meu irmão, faça como Moisés, curve-se diante de Deus imediatamente e adore Ele pela sua misericórdia. Porque se você está aqui nessa noite, é porque a misericórdia dele permitiu que você estivesse aqui. A misericórdia do Senhor te preservou para que você pudesse chegar nesse culto. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, que o simples fato de estarmos vivos, respirando, o fato de estarmos aqui reunidos nessa noite, é porque a grande misericórdia de Deus foi manifestada por nós. E Moisés adorou, irmãos, imediatamente. Ele não deixou para o dia seguinte, ele não aguardou nada, ele não esperou que as circunstâncias melhorassem, não, ele imediatamente adorou a Deus, e que através desse sermão, irmão, você possa adorar a Deus também. Amém, igreja? Pois bem, para nós entendermos sobre a misericórdia de Deus, nós precisamos entender o que é misericórdia. Os irmãos sabem o significado da palavra misericórdia? Falamos muito de misericórdia, ouvimos muito falar de misericórdia, mas de fato, o que significa a palavra misericórdia? Meus irmãos, no original, essa palavra misericórdia, ela é de origem no latim, que ela é formada da junção de dois termos. O primeiro, miserere, que significa ter compaixão. É a primeira parte da palavra misericórdia. Misere, que significa ter compaixão de alguém que está na miséria, alguém que está abandonado, alguém que não tem recurso mais. A outra parte da palavra vem do termo cordis, né, de misericórdia, cordis, que significa coração. Ou seja, o significado da palavra misericórdia vem da junção desses dois termos do latim. Meus irmãos, e o que nós entendemos? Que a misericórdia é ter compaixão do coração, que significa a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Vou abrir um parênteses aqui nesse significado. Será que nós, irmãos, que estamos entendendo e vamos entender durante esse sermão o que é a misericórdia de Deus? E o primeiro ensino que eu quero dizer aqui, irmãos, que a misericórdia de Deus é um atributo comunicável, ou seja, Deus comunica conosco. Será que nós, como servos de Deus, crentes, temos também comunicado a misericórdia para com o nosso próximo? Se Deus colocou em nós a compassividade dele, a misericórdia dele, meus irmãos, há algum motivo para não sermos misericordiosos? Para sentir a dor do próximo? Será, irmão, que o irmão que está do seu lado aí nesse momento, olhe para ele, você sabe o que está acontecendo com ele? As lutas que ele está vivendo, as lágrimas que ele derrama, o motivo da tristeza dele, do cansaço dele, da fadiga dele. Será que você tem se compadecido do seu irmão, meu irmão? Meu irmão, nessa noite, a misericórdia de Deus, ela vai nos revestir de tal modo, que nós vamos sair dessa noite aqui, com o nosso coração jubiloso, exercendo a misericórdia a cada dia na presença do Senhor. Essa mensagem, meus irmãos, é para impactar a nossa alma. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas, meus irmãos, misericórdia é você ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo.
Meus irmãos, e Deus, como Deus misericordioso que Ele é, quando, meus irmãos, Ele criou todas as coisas, e criou esse projeto redentor, salvador, em favor da vida do homem, Ele já criou sabendo da essência nossa. Ele criou, meus irmãos, sabendo que, de fato, nós precisaríamos de misericórdia. Sabe por quê? Porque nós estaríamos num estado de miséria total. Ele necessitaria de ser compassivo conosco. E outro significado da misericórdia, meus irmãos, é o alívio de um sofrimento. É de fato Deus, meus irmãos, olhando para nós e vendo o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa distância de Deus muitas vezes, que não valorizamos as coisas de Deus, que às vezes deixamos de lado por inúmeros motivos. Mas Deus, meus irmãos, Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que mesmo sendo falhos, pecadores, Ele exerce misericórdia sobre nós. Nos abençoa. Mas se formos definir, irmãos, em uma frase, o que é a misericórdia de Deus? Porque aqui eu falei de alguns conceitos da palavra misericórdia. Mas e a misericórdia de Deus? Como nós podemos definir aqui em uma frase? Meus irmãos, a misericórdia de Deus nada mais é, preste atenção aqui comigo, que a pronta inclinação de Deus a fim de aliviar a miséria das criaturas caídas. Quem são essas criaturas caídas? Pecaminosas, eu e você. Não há bondade em nós. Mas a pergunta que pode surgir aqui dos irmãos e dos nossos irmãos que estão nos visitando aqui nessa noite: por que eu necessito de misericórdia? Por que isso? Por que está sendo pregado isso? Primeiro eu quero te dizer, irmão, que misericórdia de Deus é Deus, meus irmãos, não dando a nós aquilo que nós merecíamos. Vou repetir de novo. Misericórdia de Deus, meu irmão, é Deus não dando a nós aquilo que nós merecíamos. E sabe o que nós merecíamos? O inferno. Morte eterna. Aí, meus irmãos, Deus, como misericordioso que é, Ele fala: não, eu não vou dar o inferno para eles, mas eu vou entregar o meu filho na cruz do Calvário e ele será misericórdia para esses caídos. É Deus interrompendo, é Ele parando ali por um certo momento, dizendo o seguinte: não, há eleitos sim, há salvos sim, há guardados sim no meu nome, que serão preservados, e eu os guardarei pela minha misericórdia. É isso que Deus faz, meus irmãos. Nós merecíamos uma morte eterna, mas pela misericórdia dEle, Ele intervém e nos possibilita vida eterna com Ele, para todos sempre. Mas afinal de contas, por que necessitamos de misericórdia? Biblicamente falando, eu vou responder para os irmãos aqui, bem rapidamente, textos conhecidos, irmãos, aqui, que já foram citados em outras pregações, mas é resposta clara aqui, para você entender que você precisa da misericórdia de Deus, irmão. Como eu preciso. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, todos os dias da nossa vida. Olha a resposta aí, ó. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos, irmãos, todos nós somos pecadores. Romanos 3, 10, 11, versículo 12. Como está escrito: não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Meu querido, não sou eu que estou falando, é a palavra. Não há bem em nós, meus irmãos. Nós somos falhos. Nós somos de uma essência pecaminosa. Gênesis 8, versículo 21. Olha aí. Se não está mais claro que isso, e se nós não precisamos da misericórdia de Deus, irmãos, precisamos muito. Olha aí. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal, presta atenção, irmão, olha essa parte aí, porque é mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Vou parar aqui. O nosso desígnio, irmão, é mal. Se isso está te surpreendendo nessa noite, que bom, porque essa é a verdade bíblica, essa é a verdade da Escritura. O nosso desígnio é mal. Olha aí, Salmo 51, versículo 5, para fechar aqui com chave de ouro. Olha aí, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Meus queridos, desde o nosso nascimento, a palavra aqui é clara, nós somos filhos da iniquidade. Mas, meu irmão, tenha certeza nessa hora, se você entendeu por esses versículos, pela verdade bíblica, que você é injusto, que você é pecador, que você é miserável, como o apóstolo Paulo declarou lá no passado: miserável homem que sou. Se você nessa noite, meu irmão, reconhecer, já nesse momento, que você é miserável, falho e carece da glória de Deus, a misericórdia de Deus vai alcançar a sua vida, vai te sustentar. Meu irmão, você vai entender melhor o que é misericórdia. E mais do que entender, você vai começar a praticar a misericórdia na sua vida. Por quê? Porque você entendeu que o Deus que você serve é misericordioso. A Bíblia, meus irmãos, ela nos relata de uma forma muito séria sobre esse atributo de Deus que é a sua misericórdia. Mas nessa noite eu quero tratar aqui, irmãos, sobre 3 aspectos sobre a misericórdia de Deus, que às vezes vai ser novidade aqui para muitos, mas há 3 aspectos sobre a misericórdia de Deus que nós precisamos aprender, que nós precisamos identificar. O primeiro aspecto é que há uma misericórdia geral, irmãos. O que é isso, pastor? É a misericórdia que se estende a todos os homens. Lembra que eu falei no início do sermão? Que a misericórdia, ela se estende a todos os homens, crentes e incrédulos, a toda a criação. Essa é a misericórdia geral, que está escrita lá em Salmos 145, versículo 9. Acompanhe comigo aí, irmãos. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, irmão, um ímpio, um descrente, um incrédulo, um crente, qualquer pessoa, mesmo sem ela saber, a misericórdia de Deus tem alcançado as pessoas. Todos são alvo dessa misericórdia geral. Há uma misericórdia também, irmãos, é o segundo aspecto que eu quero tratar aqui, que há uma misericórdia especial, que é a misericórdia que é exercida para com os filhos dos homens, ajudando-os e socorrendo-os apesar de seus pecados. Aí os irmãos vão pensar assim: não, essa misericórdia especial, ela é só para os crentes, ela é só para quem serve a Deus. Os irmãos estão enganados. Por incrível que pareça, meus irmãos, essa misericórdia especial, ela é também para todos. Crentes, descrentes, incrédulos, todos são alcançados por essa misericórdia especial. Olha o texto aí, ó, Mateus 5, versículo 45. Acompanhe comigo, irmãos, olha aí. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol
sobre os maus. Olha aí, irmãos. Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, queridos, a misericórdia especial, ela alcança a todos. A diferença é que o ímpio, às vezes ele não entende isso. Quando os benefícios da misericórdia de Deus alcançam ele, como uma chuva que Deus dá, o sol, a própria criação de Deus, a natureza, os benefícios das misericórdias de Deus, que o ímpio não entende. Mas ele é beneficiado também pela chuva que vem, pelas obras de Deus, por tudo aquilo que Deus criou, mesmo sem ele entender, a misericórdia de Deus alcança ele. Essa misericórdia especial. Meus irmãos, só que há um detalhe. Tanto essa misericórdia geral que eu falei, quanto a misericórdia especial, acompanhe comigo aqui. Ela é dada a todos, mas é de natureza temporal. O que é isso? Natureza temporal é que limita-se somente para as coisas da presente vida que vivemos, irmão. Ou seja, um ímpio que não entende a misericórdia de Deus, que vive a vida por viver, que acha que a vida ela é somente beber, sair, passear, viajar, prostituir e tudo mais das mazelas desse mundo. As misericórdias de Deus, tanto a geral quanto a especial, sabe, termina onde, irmãos? Na morte da pessoa. No túmulo. Ali, meus irmãos, acabou. O homem cessou a misericórdia sobre aquele que não creu em Jesus, que não o aceitou, que não viveu o projeto redentor dele. A Bíblia chama isso, meus irmãos, dos vasos que realmente não foram alcançados. Ou seja, viveu a misericórdia geral, a especial, mas morreu, acabou tudo. Só que louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Há um terceiro aspecto aqui que eu quero tratar, que há a misericórdia soberana de Deus, que não termina no túmulo, igreja, mas louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que vivem a misericórdia soberana de Deus, essa misericórdia não termina na morte, no túmulo, mas termina numa vida eterna para todo sempre com Deus. A vida não termina num caixão, a vida não termina num túmulo, mas este homem, essa mulher que entende a misericórdia de Deus, meu irmão, quando ele entende essa misericórdia soberana, ele vive essa misericórdia para todo sempre. E glorifica por ela. Porque essa misericórdia soberana, irmãos, que é o terceiro aspecto que eu estou tratando aqui, é a misericórdia reservada para os herdeiros da salvação, que é comunicada a estes por meio de uma aliança, através de Cristo Jesus. Que aliança é essa, irmão? O sangue que ele derramou na cruz do Calvário para os seus escolhidos. Para aqueles que o Espírito Santo trabalhou nos corações, tirou a dureza do coração para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A estes, queridos, Deus fez uma aliança para louvor e glória dele. A estes, meus irmãos, a misericórdia é eterna. Não acaba, não termina, mas dura para todo sempre. Como o texto que o pastor Winston leu aqui no início do culto, a levar a igreja aqui a glorificar e dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, irmão, isso é misericórdia. É Deus resgatando o homem para si, sem que ele merecesse. Os irmãos estão vendo que há uma familiaridade com outro atributo que nós estudamos aqui, que é a sua graça, irmãos. A graça de Deus e a sua misericórdia são atributos bem próximos um do outro. Porque a diferença dos dois, ela é simples. A misericórdia, ela vem para aquilo
que nós não merecíamos. Mas Deus, meus irmãos, através da sua graça, o que Ele nos dá? Mesmo sem merecer, Ele nos dá o céu com Ele. É isso. Porque a misericórdia é Deus intervindo para tirar o inferno da sua vida. É para tirar a maldição. É para não permitir que você seja assolado. Mas a graça vem para te dizer, olha filho, mesmo você não sendo merecedor, você vai herdar uma eternidade comigo. É isso, meus irmãos, a familiaridade que há entre esses dois atributos de Deus. Meus irmãos, e quando nós entendemos isso, a Bíblia que ela dá relatos claros daqueles que vivem a misericórdia de Deus, a soberana misericórdia de Deus. Está lá em Romanos 9, versículo 23. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Olha o que a palavra fala daqueles que entenderam a misericórdia de Deus. Olha aí. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Não é vasos que não entenderam a misericórdia, não. O versículo aqui é claro. A glória de Deus, as riquezas dele são manifestadas em vasos de misericórdia. É vasos que Deus colocou misericórdia no coração, que Ele operou, que Ele salvou, que Ele libertou, regenerou e justificou para a glória dele. Está aí, irmãos, para que a glória... que para a glória preparou de antemão. Nós já aprendemos isso, meus irmãos, que a eleição de Deus, ela foi antes da fundação do mundo. Antes que Deus criasse todas as coisas, meu irmão, Ele elegeu os seus escolhidos para Ele, seus eleitos. Romanos 6, versículo 23. Olha aí, versículo também lindo, maravilhoso. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Um dia, irmãos, estávamos condenados à morte eterna. Não conhecíamos a misericórdia de Deus. E muito menos valorizávamos ela. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, irmão, entendeu a misericórdia? Entendeu que é um Deus misericordioso? Glorifica, adora a Deus como Moisés fez, imediatamente. Imediatamente, Moisés adorou a Deus pela misericórdia dele. O que acontece? O dom gratuito de Deus é dado à sua vida, e você tem uma vida eterna com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lamentações 3, 22 e 23, versículo muito conhecido dos irmãos. Olha aí, queridos. Aquele que entende a misericórdia do Senhor declara, como Jeremias declarou, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, meu irmão, se isso não é motivo para você adorar a Deus, nada mais é. Porque são essas misericórdias que te sustentam. São essas misericórdias que te levaram a chegar até aqui. Jeremias aqui, meus irmãos, expressou toda a sua gratidão a Deus, dizendo: Senhor, não era para eu estar aqui. Quando ele usou o termo aqui, consumido, é morte mesmo. É realmente não está para contar história. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, igreja. Se estamos vivos, é porque a misericórdia de Deus tem nos colocado de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, e já caminhando para o final do nosso sermão, quero elencar agora alguns benefícios que a palavra de Deus ela nos fala da misericórdia soberana de Deus em favor da nossa vida. Já que aprendemos que a misericórdia geral e a misericórdia especial, todos pertencem a ela. Há escolhidos que têm vivido a misericórdia soberana de Deus e têm glorificado por ela. Por quê?
porque entenderam o que a Escritura fala sobre isso. Tito, capítulo 3, fala, irmão, dos eleitos, dos salvos em Cristo, que entenderam a misericórdia dele. Olha ali, não foi por obras de justiça praticada por nós. Olha o que um salvo fala da misericórdia de Deus. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Próximo. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é misericórdia, irmão. Misericórdia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha que versículo maravilhoso, irmãos. Olha aí, o que um salvo fala da misericórdia? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Um verdadeiro salvo, ele agradece a Deus porque ele sabe que Cristo Jesus morreu na cruz por ele, para dar vida por ele. Também quero elencar agora com os irmãos as características dessa misericórdia. Salmo 57:10. Olha que maravilhoso, irmãos. O que o salmista fala aqui sobre a característica dessa misericórdia? Salmo 57:10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Meus irmãos, os irmãos não têm ideia da imensidão que são os céus. O salmista querendo dizer aqui que a misericórdia de Deus ela vai muito além disso. Que é grande a misericórdia de Deus, irmão. É grande. Ela é suprema em favor de nós. Salmo 103, versículo 11. São muitos textos, meus irmãos, que emolduram tudo aquilo que eu estou dizendo aqui. Olha aí o que o salmista fala também. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Louvado seja o nome do Senhor. Um salvo, ele teme o nome do Senhor. Ele sabe que a caminhada dele é só por graça e misericórdia. Não tem outro motivo para ele estar de pé não, irmãos. É graça e misericórdia que mantém a nossa família de pé. Meus irmãos, e concluindo esse sermão, a misericórdia de Deus nada mais é que o estender da mão poderosa de Deus em favor de pecadores miseráveis. Eu quero dizer aqui para a igreja nessa noite, através desse sermão, Deus está estendendo a sua poderosa mão para nós aqui nessa noite. A mão dele é misericórdia para o pecador. E querido, eu quero te dizer, Deus, ele ama o pecador. Quanto mais você reconhecer seu pecado, quanto mais você se arrepender, irmão, mais você vai experimentar a misericórdia de Deus em favor da sua vida. Querido, a misericórdia de Deus nada mais é que o olhar de um pai compadecido de seu filho verdadeiramente arrependido. Igreja, para experimentar a misericórdia de Deus tem que ter arrependimento verdadeiro. Não é remorso, não é preocupação, não, é arrependimento verdadeiro. Eu estou fazendo isso aqui hoje, eu não vou fazer mais. Eu estou andando por esse caminho, a partir de hoje eu não vou andar por aqui mais, eu vou andar por aqui, que é o caminho, a verdade, a vida, Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível experimentar a misericórdia de Deus, meu irmão, se você não tiver um coração arrependido. Me lembro da passagem do filho pródigo. Todos aqui conhecem. O filho pecou, errou, abandonou a família, abandonou o pai. O que aconteceu, irmãos? O pai misericordioso abriu os braços. Filho,
volta para a casa do pai. Fez festa, matou o novilho, colocou anel na mão, deu banho, tratou bem. Porque, meus irmãos, o filho se arrependeu e o pai foi compassivo com ele. Meus irmãos, nós temos um pai que é compassivo conosco. Ele é misericordioso. Alcançou o filho pródigo e vai alcançar outros filhos pródigos que estão aqui nesse culto também, que estão distantes de Deus, que entraram nesse culto não entendendo muito bem como é a misericórdia de Deus. Meu irmão, se você quer experimentar a misericórdia de Deus nessa noite, primeiro passo, chora aos pés do Senhor. Segundo, se arrependa do seu pecado. E terceiro, adore a Deus nessa hora. Foi o que Moisés fez. Orou, chorou aos pés do Senhor, se arrependeu do seu pecado. Meus irmãos, e como o filho pródigo ali se arrependeu e o pai o recebeu de braços abertos, eu quero dizer aqui nessa noite para os irmãos, o Deus de misericórdia está abrindo os braços dele para nós aqui nessa noite também, para nos ensinar, para nos trazer para perto dele. Outro exemplo, o cego de Jericó, lembra, irmãos? Esse eu faço questão que os irmãos abram. Lucas capítulo 18, versículo 38 ao 42. Estava ali à beira do caminho esse cego, irmãos. Não tinha recurso, não tinha esperança. Estava ali à beira do caminho. Só que aí, olha o que ele disse. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Meus irmãos, aquele cego, ele não tinha nada, mas uma coisa ele tinha, era o entendimento no coração dele, que Jesus é o Deus de misericórdia, que ele estava no lugar certo, ele sabia para quem pedir, olha aí, e os que iam na frente repreendiam para que ele se calasse, queriam calar o cego de Jericó, mas ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que nós temos aqui cego de Jericó aqui nessa noite? Que tem batido no peito e clamado: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu estou dormindo espiritualmente. Senhor, eu estou frio. Eu estou cansado, eu estou fadigado. Senhor, eu não tenho visto as misericórdias do Senhor sobre mim. Mas o cego clamou: Senhor, tem misericórdia. Ele não deixou a multidão atrapalhar. Ele não deixou a circunstância atrapalhar. Ele clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que trouxesse ele. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres eu que te faça? Eu vejo, meus irmãos, Jesus perguntando isso aqui para nós essa noite: meu filho, minha filha, que queres que eu te faça? O que é necessário para você entender a misericórdia minha? O meu amor, a minha graça, os meus atributos? Aí Jesus respondeu, não, o próprio cego respondeu, né? Senhor, eu quero ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Queridos, que nessa noite você possa sair daqui entendendo essa misericórdia de Deus, porque você pode glorificar. Essa misericórdia te alcançou, me alcançou. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque como a misericórdia alcançou o filho pródigo, alcançou o cego de Jericó, ela alcançou a nossa vida. Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36. Jesus pregava para a multidão toda. Mateus capítulo 9, versículo 35, olha aí. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Queridos, esse evangelho está sendo pregado aqui nessa noite. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Um dia também, meus irmãos, nós éramos essas ovelhas que não tinham pastor. Nós também. Mas louvado seja o nome do Senhor, queridos. Os salvos, os eleitos, aqueles que creem em Jesus, eles têm o pastor misericordioso do seu lado. Porque as tuas misericórdias, elas não têm fim. E duram para todo sempre
Bendito seja o nome do Senhor.